Já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso e acho que esse é o melhor momento. Momento esse em que os artistas, principalmente, estão falando sobre arte e inteligência artificial. Enquanto nós refletimos sobre esse assunto, vocês vão me ver fazendo um desenho do Gastly, que é esse Pokémon fantasma. Eu quis tentar fazer com um pastel seco, porque esse Pokémon meio que é uma fumaça, e eu acho que o efeito do material combina com ele. Para começar a nossa conversa sobre esse tópico, no mínimo delicado, eu acho que a gente ia ter que primeiro pensar numa definição do que é arte e o que é tecnologia. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria que, se eu não me engano, se chamava Arte e Tecnologia. O meu professor, ele nos fez observar que as tecnologias não precisam necessariamente ser apenas digitais. A maioria de nós usa tecnologias que não são digitais e nem percebe. A tinta, por exemplo, e o pincel são tecnologias, porque são ferramentas que, manipuladas, nos ajudam, facilitam o nosso trabalho. A tecnologia na arte não fica limitada ao uso de ferramentas digitais, como seria o caso de mesas digitalizadoras ou da inteligência artificial. Então, eu acho que seria importante entender esse ponto primeiro antes da gente avançar para essa conversa, essa reflexão sobre uso de inteligência artificial na arte. Eu acho que uma das grandes dúvidas que ficou e ainda fica pairando no ar é se a IA vai acabar com o seu emprego como artista. Eu não tenho como prever o futuro, mas pelos comentários que eu andei lendo, os vídeos que eu andei assistindo e conversando com pessoas que realmente entendem e estudam sobre esse assunto da área de tecnologia, a gente pode afirmar com certeza que a arte ela nunca vai acabar, porque ela não depende de uma máquina e sim de um ser humano. E enquanto existirem artistas, a arte vai existir. Ela existe desde que o mundo é mundo e nunca terminou, mesmo com todas as mudanças industriais ao longo do tempo. Eu vou traçar um paralelo aqui que a maioria das pessoas vai dizer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é quando a arte digital surgiu, a arte tradicional não perdeu o seu espaço. 90% da arte que se encontra em museus, galerias, exposições são feitas por processos tradicionais, com tinta, com tela, com cola, escultura, mesmo com a questão das impressões 3D que existem há muito tempo. As esculturas tradicionais de barro seguem nos museus. A cerâmica, por exemplo, nunca deixou de existir. E hoje até a gente pode dizer que é uma modinha ter uma caneca de cerâmica feita manualmente. A minha opinião é que talvez seja um pouco polêmica, é que a arte tradicional, ela não vai ser tão ameaçada pelo uso da IA quanto a digital. Eu acho que a inteligência artificial vai afetar mais diretamente quem trabalha com arte digital, porque alguns desses processos da arte digital podem ser automatizados, mas isso não significa que eles sejam substituídos. A gente vê que muitas empresas de vários ramos ainda usam mão de obra humana, mesmo depois das máquinas terem ocupado um espaço dentro das fábricas. Eu acho que algumas coisas podem acabar mudando, como mudaram ao longo de toda a história da arte. No meu último vídeo eu falo sobre isso, então se você quiser um complemento a esse vídeo, por favor assista. Ao longo da história da humanidade, a arte mudou e nunca perdeu seu espaço. Alguns processos que antes levavam mais tempo para serem feitos vão levar menos tempo, porque agora a gente vai ter uma máquina para nos ajudar. Como é o caso, por exemplo, da tinta. Né? Há muitos anos atrás, a tinta era feita de elementos completamente naturais, sangue, carvão, enfim.
dava um trabalhão fazer isso. Toda vez que tu ia pintar, ia ter que sair correndo atrás de um material natural para fazer isso, né? E ao longo da evolução, a tinta industrial foi inventada e ela ainda existe, mas hoje em dia a gente tem a facilidade de ir ali numa papelaria comprar uma tinta que já vem embaladinha, que não é tóxica e que tem uma gama de cores enorme para a gente poder usar na nossa arte. Eu também acho que essas ideias de que a IA vai roubar o trabalho de todo mundo e dos artistas se devem ao fato do que a gente pensa que a inteligência artificial é e para que ela é usada. E existe uma diferença do que ela realmente é e para que ela realmente é usada. Muitas pessoas pensam que a IA aplicada ao trabalho é só fazer uma imagem ali, digitar um prompt, fazer uma imagem e enviar para outros computadores. Não é bem assim. Para artistas que trabalham com animação, videogames, são processos bem mais complexos do que só isso. Mas a IA pode ser usada para facilitar esses processos. E mesmo que isso aconteça, de novo, eu acredito que ainda vai ser necessária uma pessoa para manipular essa ferramenta. Outro ponto é que existe público para tudo. Existe público que vai querer algo 100% automatizado, público que vai querer algo 100% tradicional. Por isso mesmo, existem os entusiastas de arte digital e de arte tradicional. Um exemplo meu particular é que eu só sigo perfis de arte tradicional e eu dou preferência a comprar arte tradicional do que arte digital. Isso é uma questão particular minha, do meu gosto. Algumas pessoas vão optar por automatizar mais os seus processos, o que, mais uma vez, não quer dizer que vão ser totalmente substituídos por uma máquina. E outras vão continuar fazendo as coisas como sempre foram feitas. Eu acho que a gente precisa entender que essas ferramentas, elas são facilitadoras. E isso sempre foi assim, desde que a gente começou a substituir as pedras por um martelo, e não é agora que isso vai acabar. O último ponto do vídeo é que eu acho que essas discussões, assim, especialmente no calor do momento, não vão levar a gente em grandes lugares. A IA já existe e ela não vai embora. Isso é um fato. Eu não estou dizendo que é uma ferramenta maravilhosa e que faz grandíssimos benefícios para a humanidade, mas eu acredito que sim, ela otimiza algumas das nossas atividades diárias. E a gente ainda pode escolher usar ou não e da forma que nos convém melhor. Eu acho que o que falta, assim, de verdade, em todas essas discussões e assuntos que eu vi sobre, sobre isso, é realmente o trabalho do professor de arte, do formador de opinião, para nos ajudar a entender e definir o que é arte de verdade. Se a IA é ou não é arte, como é que a gente faz o uso disso, dessa ferramenta. Eu acho que essas questões são bem mais importantes porque tangem a nossa formação como ser humano. Eu acho que quando a gente esquece da nossa humanidade, as coisas meio que tendem a degringolar. Eu acho que se a gente tivesse uma educação artística de qualidade, que realmente formasse cidadãos que pensam, criticam, questionam e que conseguem enxergar pontos além, que nem estão sendo colocados nessa discussão, aí então eu penso que a gente ia conseguir ter uma discussão mais democrática e chegar em alguma conclusão. Bem, independente se a IA vai tomar o nosso trabalho ou não, eu vou continuar aqui fazendo e ensinando arte e espero que você possa me acompanhar também. Obrigada se assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Fique com a minha finalização do desenho e bye bye!